Olá, alunos queridos! Estamos em mais uma aula de economia, essa disciplina tremenda que nos ajuda realmente a compreender o nosso sistema que vivemos, esse sistema econômico, né, cheio de tantas questões. Todos os dias nos deparamos com situações, né, do governo, do nosso dia a dia, de aumento ou diminuição de preços, de políticas que às vezes não conseguimos entender, mas a teoria nos ensina, nos ajuda a entender como funciona o sistema, né? Então vamos aqui, ó, pessoal, para mais uma etapa. Nossa aula está estruturada com a apresentação das teorias da economia, resolução de questões, leitura para a próxima aula. Nós temos aqui o que já aprendemos. Nós aprendemos o conceito de economia, os problemas econômicos fundamentais. Terceiro, as decisões de produzir relacionadas à curva de possibilidade de produção, CPP. E, por último, aí, aqui nosso aprendizado, nós estudamos os 5 primeiros princípios de economia, dos 10 princípios de economia de Gregory Mankiw. Então, qual é o nosso objetivo de aula hoje? Nosso objetivo da aula é estudar os 5 últimos princípios de economia dos 10 princípios de economia de Gregory Mankiw. Como você acha que a economia funciona? Os países precisam de comercializar uns com os outros? Por quê? Já parou para pensar nisso? Por que precisam? Né? Então vamos considerar essas perguntas aqui no nosso slide. Os 10 princípios de economia de Mankiw. Nós paramos no princípio 5, vamos iniciar agora o princípio 6. Os mercados são geralmente uma boa maneira de organizar a atividade econômica. Então, há definições importantes. O mercado usa preços para conciliar decisões sobre consumo e produção. Em uma economia de planejamento central, os planejadores do governo decidem quais bens e serviços a serem produzidos, devem ser produzidos, de que maneira isso é feito e para quem. Já em uma economia mista, o governo e o setor privado interagem buscando soluções para os problemas econômicos. Então, pessoal, nós vemos o seguinte: a existência dos mercados é que, geralmente, nem o Estado brasileiro produz tudo o que precisa. Só que dentro do nosso país. Nem o município produz tudo o que precisa. Por isso, há necessidade de comercialização com outros municípios, com outros estados e com outras nações. Porque nenhum país é autossuficiente. E algumas coisas nós produzimos até demais. E nós temos uma vocação para produzir mais ou para extrair mais produtos. Exemplo, nosso petróleo, um exemplo, nosso manganês, nossa bauxita, ferro e tantos outros produtos originários da extração mineral. Então, o Brasil mesmo tem uma grande e forte produção de soja, de laranja, né? E vários outros produtos aí do agronegócio, enfim. Então, há necessidade dos mercados comercializarem entre si, organizar a sua produção, e o mercado, ele é uma boa maneira de poder realmente gerir a produção. Uma economia de planejamento central, tipo socialista, observa que o foco do que vai ser produzido, o Estado chama muita responsabilidade para si e se sobrecarrega com muitas atividades. E isso gera um certo custo econômico, um custo social, porque o Estado ele não é capaz de gerir tudo para todo mundo. Assim como existem falhas de mercado, que vamos estudar no futuro, ou seja, os mercados falham, a concorrência não tem concorrência perfeita, em várias situações nós não vamos ver uma concorrência perfeita, mas às vezes até mesmo apenas um modelo, né? Em alguns momentos podemos dizer que existe, mas o que nós vemos? Nós vemos uma situação de oligopólio, de concorrência monopolística, alguns ofertam e fazem cartelização, são falhas de mercado. Mas existem também falhas de governo, e centralizar a produção, chamar para si a produção, vai sacrificar em termos de eficiência econômica. Porque para o Estado, se nós vamos analisar alguns estados aí, como o Estado socialista na União Soviética, o produto, às vezes, tinha que produzir camisas iguais para todo mundo, sapatos de mesmo número para todo mundo, e certas ineficiências próprias do Estado, centrado em si mesmo. Tá?
Economia do tipo capitalista, ou economia mista, em que existe o papel do Estado como um papel, né, de gerir a economia, e também existe o mercado em si, gerindo as coisas, fazendo as coisas acontecerem também. Tá? O mercado, o sistema econômico, os empresários decidindo o que vai ser produzido, baseado no que eles percebem de necessidade que as pessoas têm. Então, nesse sexto princípio, ainda, de que os mercados são geralmente uma boa maneira de organizar a atividade econômica, para os leigos, o sucesso das economias de mercado é misterioso. Afinal, nela ninguém cuida do bem-estar econômico de toda a sociedade. É impossível, né? Até mesmo para o próprio mercado em si mesmo. Por isso existe também o Estado, por causa que existem falhas de mercado, existem falhas de governo. Né? Os mercados livres contêm muitos compradores e vendedores, e todos são interessados no seu próprio bem-estar. Ainda assim, as economias de mercado não têm se mostrado muito bem sucedidas na promoção do bem-estar econômico geral. Então nós temos aqui Adam Smith e a mão invisível. Os indivíduos, pessoas e instituições interagem nos mercados e agem como se fossem guiadas por uma mão invisível, que as leva a resultados de mercado desejáveis. No estudo de economia, veremos que os preços são um instrumento em que a mão invisível conduz a atividade econômica. Tá? Então aqui eu peguei uma fotozinha de um artigo da Economia em Pauta. Vocês observam aqui que a ideia é ter uma mão invisível, né? Colocando dinheiro no chapéu. E nós vemos aí o seguinte, que a ideia da mão invisível é uma ideia de Adam Smith, em que o Estado não precisa, na verdade, intervir na economia. Ele tem que intervir o mínimo possível, nem intervir. É o mínimo possível, só para regular, normatizar e fazer de alguma maneira a economia ainda continuar funcionando em benefício das empresas, dos agentes econômicos. O mínimo possível. Porque as forças da oferta e da demanda, elas mesmas se ajustariam no mercado. Essa que é a ideia de Adam Smith. As próprias forças de oferta e de demanda. Então não precisa de um Estado interventor, né, normal, todo tempo intervindo no sistema econômico. Ok, pessoal? Adam Smith e a mão invisível, nós vemos o seguinte: os preços expressam tanto o valor de um bem quanto o custo social de produzi-lo. Como os indivíduos ofertam os preços, observam os preços para decidir o que comprar e o que vender, levam em conta o custo e benefícios sociais de suas ações. Então os indivíduos eles observam, analisam, consideram preços, baseado nessas considerações de preços, vão fazer a sua relação custo de benefício, né? Isso está relacionado a essa mão invisível, né? Porém, quando o governo impede que os preços se ajustem naturalmente, este também impede que a mão invisível coordene os 7,5 bilhões de indivíduos, aproximadamente, que compõem a economia. Este fato implica porque os impostos têm um efeito adverso sobre a alocação de recursos, distorcendo os preços e assim as decisões dos indivíduos, pessoal. Nós somos provavelmente quase 8 bilhões de pessoas já no globo. Imagina o Estado intervindo, tributando demais, porque para ele poder intervir na economia ele precisa de receita. Aí acaba tributando demais. E às vezes esse recurso, esse serviço que ele presta nem chega na sociedade como deveria chegar. Porque no meio do caminho é consumido, digerido, em forma de vários trabalhos da burocracia para poder ofertar o serviço público, né? Isso acontece bastante no Brasil. Assim o mercador ou comerciante, movido apenas pelo seu próprio interesse egoísta, é levado por uma mão invisível a promover algo que nunca fez parte do interesse dele, o bem-estar da sociedade. Esse é Adam Smith. Para Adam Smith, né, ele teve trabalhando ali com filosofia e tal, na escola ali na Inglaterra, né, ele formulou a teoria do atomismo, né, na sua teoria, filosofia política, né,
então considerando o seguinte, que o ser humano, ele fazendo a sua atividade individual, ou focado no seu trabalho egoísta, individual, por isso o atomismo, a ideia, ele vai contribuir para o bem-estar coletivo. Ou seja, que se cada um se preocupar com o seu bem-estar egoísta, vai contribuir para o bem-estar social coletivo. Essa era a ideia do Adam Smith. Né? E da mão invisível também. Aqui nós vemos o seguinte, no princípio 7, às vezes os governos podem melhorar os resultados dos mercados. Tá? Se a mão invisível é tão benéfica, por que precisamos de governo? O governo serve como protetor para a mão invisível nos aspectos de direito de propriedade, promoção da eficiência, promoção da equidade. Então, os 3 elementos aí que podemos considerar aí nesse caso. O Estado ele serve então para quê? Para proteger a mão invisível. Ou seja, que as forças da oferta e da demanda se ajustem naturalmente. E o Estado só vai servir para dizer, olha, essa propriedade é tua, essa propriedade aqui legalmente realmente é de fulano, cicrano, de beltrano. E ele tem que promover a eficiência produtiva, a eficiência do empregado, ou seja, as leis trabalhistas de maneira que façam com que o empregado seja eficiente e de que as pessoas produzam, as empresas produzam de maneira eficiente. E a distribuição de renda, igualdade, etc. Né? Equidade. Aqui a ideia da mão invisível comandando os indivíduos. Às vezes os governos podem melhorar os resultados dos mercados. Esse é o 7º princípio, como eu falei. Ainda incluindo a mão invisível. A promoção da eficiência, ela se manifesta da seguinte maneira. O objetivo é mitigar as causas das falhas de mercado. Situações em que o mercado por si só fracassa ao alocar recursos com eficiência. Então, devido ao fato de o mercado não ser eficiente na alocação de recursos, existem falhas. Essas falhas são o monopólio, um único produtor em que determina o preço. Se ele é um monopolista, então não há concorrência. O que acontece com o preço? Se eleva, causando uma distorção no sistema econômico. E aí, se existem ali cartelizações, ou alguém praticando dumping, jogando o preço para baixo, é outro tipo de falha de mercado. Externalidades, nós vamos ver com mais detalhes em outra aula. Impacto das ações do indivíduo sobre o bem-estar de outros que não tomam parte da ação. Envolve poder de mercado. Capacidade de um único agente econômico tem de influenciar significativamente os preços do mercado. É o caso do dumping. Existem empresários que praticam dumping, de deixar o preço lá embaixo para quebrar os outros. Isso é crime, né? Em vários países. Então, esse poder de mercado, recentemente nós vemos o poder de mercado da OPEP ali, dos países líderes. Arábia Saudita, aqueles países árabes ali, e a Rússia, que eles exploram o petróleo ali na superfície, então o petróleo para eles é mais barato do que para nós no Brasil, que temos que explorar lá no pré-sal, lá nas profundezas. Então o petróleo para nós é mais caro. Às vezes é melhor comprar, na verdade, o petróleo dos sauditas, que baixaram o preço mundial do petróleo recentemente, do que comprar o nosso petróleo. Mas, para a Petrobras não quebrar, uma alternativa é nos vender o nosso próprio petróleo um pouco mais barato, né? Promoção da equidade. Ainda no princípio 7º. A mão invisível não garante que todos tenham comida suficiente, roupas adequadas e atendimento de saúde adequado, como o SUS, Ministério da Saúde, etc. Por aí vai. Logo, as políticas públicas devem ter por objetivo uma distribuição mais equitativa do bem-estar econômico. Então, nós vemos aí também, pessoal, por que as diferenças de padrão de vida dos países são tão absurdas, tá, pessoal? Segundo dados do IBGE, 50 milhões de brasileiros vivem na linha da pobreza. Tá? Nós observamos o seguinte, que existem muitos muito ricos e muitos muito pobres mesmo. Nós temos uma desigualdade no mundo absurda, né?
Quase metade da população mundial vive com menos de 5,5 dólares por dia. Em proporção da população global, vive uma pobreza extrema, né, e caiu de 36% em 1990 para 10% em 2015. Né. Então, nós temos aqui um dado da pirâmide da riqueza mundial, certo? Vocês observam aqui que 68,7% tem menos de 10 mil dólares ao ferem, né? 22,9% tem entre 10 mil e 100 mil dólares. Divisão em percentual da população mundial, isso aqui por patrimônio e riqueza. Você vê ali, entre 7,7% tem entre 100 mil dólares e 1 milhão de dólares. Observa a diferença. E finalmente, nós temos aí 0,7% que tem acima de 1 milhão de dólares. Tá, então isso aí nós vemos uma diferença bruta, né, do mapa da riqueza aqui também, com o PIB distribuído à população. Você observa que esse aqui, essa informação, esse vermelho são pessoas que vivem com mais de 100 mil dólares no mundo. Aqui Estados Unidos, América do Norte, países da Europa, tá? Enfim, nós temos aqui entre 25 mil e 100 mil dólares. Aí nós temos alguns países aqui do México, alguns países aqui da América do Sul, países africanos, da Palestina, ali daquela região, né? Enfim. Então, o padrão de vida de um país depende de sua capacidade de produzir bens e serviços. Esse é o oitavo princípio, né? Então, nesse oitavo princípio, de fato, quase todas as variações de padrão de vida podem ser atribuídas às diferenças de produtividade entre países, ou seja, a quantidade de bens e serviços produzidos em uma hora de trabalho. Aqui a fabricação de carro, né? A padrão de vida, ele depende também da produção dos países. Então, o welfare state, o bem-estar social, ele depende sim de como a riqueza é produzida e distribuída em um país. Aqui eu peguei um artigo do Clube dos Poupadores, de padrão de vida, você finge viver acima da sua renda? Então, tem pessoas que, só uma consideração, vivem uma renda que não tem. Tá? E gostam de fingir para a sociedade que vivem um padrão de vida que não tem. Isso é uma coisa muito comum, principalmente pessoas que já foram ricas ou já foram da classe média, ou pobres que gostariam de almejar, né, ser classe média ou um padrão de vida mais elevado que a classe média, né? O nono princípio: os preços sobem quando o governo emite moeda de mais. A senhoriagem, ou seja, quando o governo emite moeda, isso é um problema sério, né? Porque gera inflação. Observa que em dezembro de 1989, o último mês do governo Sarney, o nível de inflação chegou a 80% ao mês. Mas o que é inflação? Inflação é o aumento do nível geral de preços da economia. Tá? Inflação é o aumento do nível geral de preços da economia. Já que a inflação é esse aumento generalizado no nível de preços, o que gera a inflação exatamente? O que faz com que as pessoas, os preços sejam inflacionados? Em quase todos os casos de inflação elevada, o persistente, o culpado é o próprio governo, emitindo mais moeda do que a demanda do mercado. E por que o governo emite moeda? Para cobrir gastos públicos. É por isso que o governo emite moeda, para cobrir realmente os seus próprios rombos. E ao fazer isso, o que ele faz? Distorce a economia. Essa distorção da economia, ou seja, gera inflação, porque as pessoas começam a perceber, né, que circula mais dinheiro, pode aumentar os preços. Isso faz com que realmente o sistema econômico ele entre em certas crises. Observa aqui a nossa charge aqui, ó. Ô Diomar, cadê o aumento do salário mínimo que eu deixei aqui? Aí, sei lá, Sandoval, nem percebi que tinha aumentado.
aí o dragão da inflação ali que já corroeu o salário das pessoas. E viver realmente em inflação alta é uma coisa terrível, né? Toda hora mudando de preço. Quem viveu a época do Sarney sabe que os fiscais de Sarney toda hora mudando o preço de um produto e o seu dinheiro nunca rendendo, né? A inflação, ela corroía o salário todo do mês de uma pessoa. Aqui nós pegamos uma série histórica do Jornal do Comércio, certo? Essa série histórica dos acumulados do ano, do IPCA aí, ó, peguei de 1998 a 2017. Observe aqui a taxa acumulada de inflação, né, nos anos final da década de 90, 8,94, ela subiu de 2000 para 2002, 12,53, e teve uma tendência de queda até 2006, que é o período FHC, né? 2006 sumiu Lula, então essa inflação aumentou, se manteve razoavelmente estável. Observe que aqui, exatamente final do segundo mandato da Dilma, a inflação tendeu a aumentar até 10,67%, nunca tinha aumentado tanto desde 2002. E ela tendeu a uma queda até 2017. Foi o período do segundo mandato, aí Temer e finalmente até o Temer aí, né? Então, aqui vocês veem esses personagens, né, da La Casa de Papel. O que os nossos personagens da Casa de Papel? O professor, aí a Tóquio, Berlim, o Ryu, então são vários personagens aí que comporam o elenco, né, do filme, do seriado, da Netflix. Mas o que tinha de... que me fez colocar aí de curioso, né, no slide de vocês? Exatamente o fato de que eles estão querendo, no filme, de assaltar a Casa da Moeda da Espanha. O que foi a ideia deles? De imprimir o seu próprio dinheiro. Ora, os bilionários, as pessoas de grande influência, elas fazem exatamente isso nos países. Elas imprimem o seu próprio dinheiro e gastam esse dinheiro, né? Então, acumulam esse dinheiro. Eles fizeram o seguinte: nós não vamos roubar, nós vamos imprimir nosso dinheiro. Fala isso. Esse que é só que imprimir dinheiro, de qualquer maneira, gera inflação. Os preços são inflacionados com a impressão de dinheiro, né? Só uma coisa curiosa do filme, né? E aí são meio que os Robin Hoods às avessas, né? Porque não, vamos usar o sistema contra o próprio sistema. E as pessoas, na verdade, de maneira escusa, já fazem isso, né? Grandes líderes. Então nós vamos fazer a mesma coisa também. Então nós chegamos no nosso 10º princípio: a sociedade enfrenta um trade-off de curto prazo entre inflação e desemprego. Segundo o princípio 10, ou 9, quer dizer, quando o governo aumenta a quantidade de moeda, a economia gera inflação. Outro resultado de curto prazo é o menor nível de desemprego. Este trade-off é representado pela curva de Phillips. Trade-off que nós já estudamos é permuta, que nós traduzimos como permuta, troca. A curva sintetiza que, em um período de 1 ou 2 anos, as políticas econômicas empurram a inflação e o desemprego em direções opostas. Observe esse gráfico aqui, no plano cartesiano. Aqui a inflação na parte, né, vertical do plano cartesiano e o desemprego na horizontal. Observe que nós temos duas curvas, né? Há uma curva aqui, como uma formato de uma curva de demanda, relacionando inflação e desemprego, no qual, se você observar, a taxa de desemprego, quanto mais vai aumentando, ela significa que a inflação vai diminuindo. A inflação vai diminuindo, né? Se você diminuir a taxa de desemprego, aí a inflação sobe. Aí o governo vai ter um trade-off entre diminuir a taxa de inflação, ou melhor dizendo, diminuir a taxa de desemprego, e aí, mas isso aumenta a inflação, ou diminuir a taxa de inflação por meio de aumentar a taxa de desemprego. Ou seja,
de deixar pessoas desempregadas pode gerar redução da taxa de inflação e assim gerar um equilíbrio na economia. Isso se verificou e foi testado por Phillips, né? E foi observada essa curva, né? E realmente foi significativo, foi muito interessante, serviu para a teoria, influenciando a economia, a teoria econômica, certo? A curva de Phillips, esse trade-off entre inflação e desemprego. Parece meio que perverso, né? Você aumentar a taxa de desemprego para poder diminuir a taxa de inflação e assim estabilizar a economia. E essa aqui nós temos no meio a curva de Phillips de longo prazo. No curto prazo isso pode se afirmar, né? Mas no longo prazo qual é a tendência? No longo prazo observa que a taxa de desemprego, ela na verdade fixa aqui, a taxa de inflação pode continuar aumentando no longo prazo, independentemente do ponto da curva de Phillips, né? Ou seja, independentemente da taxa de desemprego, pode continuar acontecendo inflação. É isso que é a ideia aqui, tá? Beleza, pessoal? Então, terminamos essa parte da nossa apresentação da teoria econômica. Algumas questões para a nossa aula. Aqui, ó, CESP, Polícia Federal, né, DPF, agente de Polícia Federal, julgue os itens que se seguem a respeito da economia do setor público. A inflação de demanda, resultante do aumento da renda dos cidadãos, foi uma das principais causas do fracasso dos planos econômicos adotados no Brasil nos anos 80 do século XX. Né? Então a inflação de demanda é aquela inflação proporcionada pelas pessoas comprando, que são a demanda, a procura, são as pessoas, nós somos a demanda. Via de regra, todo o ofertante também é um demandante, porque ele compra os produtos para nos vender. Né? Então, certa resposta. Observa aqui também, nós temos esse aqui do CESP também, Bacen. Se as medidas econômicas implementadas no início dos anos 80 do século passado se concentraram em debelar a crise da dívida externa, as que se seguiram nessa mesma década tiveram como principal meta o combate do processo inflacionário em curso. Acerca dessa conjuntura, julgue os itens que se seguem. As primeiras medidas de combate à inflação anunciadas pelo governo da Nova República possuem um caráter ortodoxo, como o ajuste fiscal e o controle monetário. Certa também. Né? Então nós vemos aí que esse caráter ortodoxo são essas políticas mais centradas em fazer ajuste fiscal, reduzir realmente, controlar, em vez de simplesmente ficar soltando dinheiro, fazer o controle monetário. O ajuste fiscal é o controle monetário. Isso gera inflação, pessoal. Em economia, trade-off, ou seja, permuta, é uma expressão que define uma situação de escolha conflitante, isto é, quando uma ação econômica visa a resolução de determinado problema, acarreta inevitavelmente outros. Trade-off é exatamente isso, certo? Quarta, o custo de oportunidade de um item é aquilo que um agente econômico não abre mão para obter. Errado. O custo de oportunidade é aquilo que você é um custo implícito que você deixou de ganhar. Finalmente, o padrão de vida de um país não depende de sua capacidade de produzir bens e serviços. Errado, depende da capacidade de produzir bens e serviços, é o que nós vimos na nossa aula. Então, pessoal, nós temos aqui o gabarito, dê uma olhada depois. Tem um videozinho com resumo da aula. Leitura para a próxima aula, do aqui, o capítulo 3. Finalmente, aqui nós temos a estrutura da nossa aula, tá? Cumprimos todos os itens. Obrigado pela companhia nessa aprendizagem. Estudem, foquem. Nossa aula tem aqui nossa referência bibliográfica, certo? Chegamos ao fim desta aula, vamos manter as nossas forças e esperança em Deus para que tenhamos forças para passar por esse momento de pandemia. Um fortíssimo abraço do professor Cleidson Feio. Sintam-se abraçados por mim. Obrigado, pessoal.